Deixa eu ficar aqui então, porque... Você nos pergunta e vamos que vamos. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no Papo de Mulher, com 3 mulheres maravilhosas. Eu vou dar um tempinho para o pessoal começar a chegar. E eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder dar continuidade aqui. Já começou a chegar aqui as mulheres maravilhosas. O nosso Papo de Mulher, a intenção nossa é servir de rede de apoio para outras mulheres. É passar experiência, é passar o quanto uma mulher pode se reconstruir, pode crescer, tanto emocionalmente como profissionalmente, porque vocês são mulheres empoderadas. Então eu estou com 3 mulheres aqui que vai falar o que cada uma faz, e a gente está hoje inovando o nosso Papo de Mulher. A gente está sem máscara, mas que fique assim, a gente está mantendo distância, né? A gente tá, mas as máscaras estão aqui. E eu queria que vocês dessem um oizinho, tá dando para escutar, porque a gente tem barulho da rua, às vezes não vai dar para ouvir. Então só manda um joinha aí se tá dando para ouvir direitinho. E a gente vai falar sobre violência, sobre educação, sobre trabalho, sobre filho, sobre as experiências em tempo de pandemia. E eu vou passar agora a palavra para essas mulheres maravilhosas. Eu já vi que está chegando um monte de gente ali. Podem mandar perguntas, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem mandar que elas vão responder. Eu vou falar com a Dani, Perpétua e a Cris. E eu vou pedir para elas se apresentarem. A gente já está com um monte de gente assistindo. E assim, eu quero falar para vocês que esse programa é de coração, para poder incentivar a tantas outras mulheres a crescer em todos os aspectos, porque vocês são capazes de qualquer coisa que vocês quiserem. Então, ó, a Dani é uma policial civil. Fala aí, Dani. Oi, se apresenta. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A Lu fez o convite e eu achei muito bacana, porque em tempos de pandemia a gente acaba ficando limitado, né? Não tem muito contato com as pessoas do nosso convívio, então é importante a gente sentar, trocar uma ideia, bater um papo. E eu estou aqui para conversar com vocês. Eu sou inspetora de Polícia Civil, trabalho na 144ª Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Itabapoana. Divido o setor de violência doméstica com uma outra colega. Então a gente está nessa experiência há 2 anos, né? Lidando com isso no dia a dia, né? Com vários tipos de violência, violência física, emocional, psicológica, né? Financeira, então tem várias vertentes. Então vai ser um prazer a gente conversar aqui com vocês hoje. Agora a Perpétua vai se apresentar. Boa noite. Tá dando para ouvir, gente? Dá um ok. Pode falar mais alto, Perpétua. Boa noite a todos que nos acompanham no Facebook. Eu sou Maria Perpétua, sou funcionária pública, aposentada. Hoje estou no sindicato, no Sindiupes do Espírito Santo, sou diretora do Sul do Espírito Santo. E vou falar com vocês sobre o EAD, que é Educação à Distância, tá bom? Sou formada em Sociologia, pós-graduada em História do Brasil, e a educação é o meu forte, é uma coisa que eu levo muito a sério. Eu já fiquei fã da Perpétua, gente. Antes de ela chegar aqui, eu falei que eu ia deixar ela falar porque ela tinha assim, um currículo imenso e eu preferi ouvir da boca dela, porque eu achei assim, fantástico. Já me inspira, Obrigada, tá? Já me inspira. obrigada. E a Cris, que é uma jovem dinâmica, mãe. Fala um pouquinho, Cris. Boa agora. noite, gente. Muitas pessoas já me conhecem, né? Cris Passarini, aqui do salão do meu pai também. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ser mãe nessa pandemia, dona de casa, tentar trabalhar fora também, é uma dificuldade que as mães estão vendo aí também, porque não é fácil. Mas no decorrer da conversa a gente vai poder entender um pouquinho disso daí. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a Dani, porque a gente está falando... Eu vou falar sobre violência, o aumento da violência doméstica, sobre a educação à distância. Eu vou fazer umas perguntas, mas eu queria que vocês mandassem se vocês tiverem dúvida.
E uma pergunta que eu quero fazer para Dani é que a gente sabe que a violência doméstica aumentou a nível nacional. Se esse reflexo também tem, se essa violência também aumentou aqui em Bom Jesus, se esse reflexo refletiu na nossa cidade, por ser uma cidade do interior. Pois é, Lu, infelizmente eu tenho que dizer que sim, entendeu? Vou falar alto. Porque a gente já está acostumado com um certo movimento, já tem bastante registros, né, nesse sentido de violência contra a mulher, e depois da pandemia aumentou bastante, infelizmente. Talvez, acredito que seja pelo fato das pessoas estarem mais estressadas em casa, né, todo mundo em casa, então assim, as mulheres tendo que se dividir na tarefa do trabalho, porque você não pode parar, né? Acho que nenhuma de nós aqui parou de trabalhar, pode ter diminuído a carga horária, assim como das muitas mulheres que estão nos assistindo, mas ninguém parou de trabalhar, então você tem que dar conta do trabalho, né? Do seu trabalho, da casa, dos filhos, e isso gera um estresse, não tá podendo sair, né? Não tá, as coisas não estão como a gente, ainda não normalizaram, né? Infelizmente, então as pessoas ficam mais em casa, estressadas, convivendo, e infelizmente a violência aumentou sim. E uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente tem, é se com a pandemia, se uma mulher precisar fazer uma ocorrência, se isso está paralisado ou se está mantido, se a mulher pode chegar lá e fazer a ocorrência, se ela vai ser atendida. Isso é uma dúvida que eu tenho, que outras mulheres eu sei que tem também. Então a Dani vai falar sobre isso. Então, os registros de Maria da Penha, né, que a gente vulgarmente chama violência doméstica, a gente fala Maria da Penha, eles estão mantidos quando a vítima, especialmente quando é situação flagrancial, em que o autor é pego em flagrante, cometendo crime, esse tipo de registro está sendo feito presencialmente na delegacia, sim, e mesmo que o autor não seja encontrado, mesmo que ele não esteja em flagrante, se a vítima estiver com lesões, estiver machucada, a gente está fazendo presencialmente sim, esse tipo de registro. Só lembrando a vocês que isso também pode ser feito pela internet, né? Pode ser feito pela internet e a gente continua dando andamento na delegacia. E depois vai chamando as pessoas aos poucos, né? Até para evitar a questão da aglomeração, se tiver uma testemunha, não tem essa necessidade de ir junto no momento da feitura do registro. Você pode depois chamar a testemunha ou alguma outra pessoa, né, que possa colaborar ali para a elucidação daquele crime. Mas a vítima pode procurar a delegacia sim. Um episódio recente que eu acho que todo mundo deve ter visto, um empresário de São Paulo que a esposa chamou a força policial por agressão. E depois, para minha tristeza, quando eu fui ler a reportagem toda, ela não concluiu a queixa, e eu não sei se por medo, por dependência, ele desacatou os policiais e ela não quis fazer o registro contra a violência que ela estava recebendo. Ela desistiu. Isso acontece muito, Dani? Acontece muito. Porque assim, os crimes de violência doméstica envolvem uma relação familiar, afetiva. Então, muitas vezes, a vítima, infelizmente, acaba desistindo. Só que a gente precisa esclarecer, porque algumas pessoas, eu sinto que é uma dúvida normal, comum, porque algumas pessoas acham que elas podem retirar qualquer tipo de registro, né? Retirar, elas falam, retirar a queixa. Na verdade, existem crimes de ação incondicionada, eu vou explicar o que é, e de ação condicionada à representação. Então, o que acontece? Por exemplo, uma agressão. Uma agressão é um crime de ação incondicionada, uma agressão dentro da Lei Maria da Penha, né? Uma violência contra a mulher. Então, se é uma ação incondicionada, independe da vontade da vítima para dar prosseguimento. Então, se chega até as autoridades, né, a notícia de que uma mulher foi agredida, mesmo que ela queira
perdoar o cara. E isso é uma questão pessoal, ela pode perdoar o cara, pode, o que acontece na maioria das vezes, pode voltar a viver com ele, né? A gente sabe que isso acontece na prática, só que para o Estado não importa a vontade dessa vítima, porque aí tem um bem maior, ela pode vir a ser morta, né? Porque a agressão geralmente evolui, ela não para por aí. Então, quem agride uma vez pode agredir 2, 3, 4. Então, o interesse do Estado é proteger a vida daquela mulher. Então, mesmo que ela diga que não quer dar prosseguimento, vai continuar. A ação é incondicional. Já alguns crimes, como injúria, né? O cara xingou a mulher lá, não quero representar. Ela pode voltar lá e se retratar da representação. Né? Ela tem esse direito. Em outros crimes ela não tem esse direito. Violência sexual já é, né, mais complicado. Então, assim, depende do crime. Vamos resumir assim. Entendi. Depende muito do crime. Entendi. O que a gente quer mostrar para todas as mulheres é que a gente não está aqui para julgar. Se ela desistiu, se ela se arrependeu, se ela hoje não quer mais dar prosseguimento, mas se amanhã ela se arrepender, vai estar lá. E ela vai ter o amparo, ela vai ter a proteção. E a gente está aqui para servir realmente de rede de apoio para essas mulheres que estão se sentindo sozinhas. A gente está em inbox aí, se precisar mandar mensagem, manda. A gente se defende umas das outras. A Dani é uma policial civil, tem 2 filhos, né, Dani? Tem mãe de 2 crianças que estão com educação EAD, que a gente vai entrar no assunto agora com a Perpétua, da educação EAD, porque não é fácil, e assim, eu tô com um filho que estuda no IFE e não tá tendo a educação EAD, então, por ser ensino técnico. E aí eu quero perguntar, Perpétua, porque eu não tenho, assim, eu, Luciara, fui acostumada com sala de aula, professor brigando, chamando atenção, dever de casa, porque eu sou velha, gente. Então eu fui acostumada assim. Como que a educação... Como que você vê essa mudança na educação? Como que você acha que isso vai refletir na educação das nossas crianças, dos adolescentes? Eu vejo a educação que nós falamos EAD, né, uma educação castradora, tá? Ela traz para as crianças malefícios, porque a criança ela é criada, educada, para ir para a escola, para estar conhecendo conteúdos, estar interagindo com outras crianças, estar interagindo com o mundo, né? A partir do momento que as crianças são tolhidas, tem que ficar em casa, os alunos têm que ficar em casa, recebendo conteúdos, né, que muitos pais não têm condições de estar orientando esses filhos. Muitos pais não entendem a matéria, nós temos muito analfabetismo no Brasil, e essa educação, para mim, é a educação que não pode ser chamada de educação. Nós só vamos estar recuperando essa educação de 2020 daqui a 4 a 8 anos, né? Porque muitos não têm acesso à internet, sabendo de dados. Às vezes é um computador para a família toda, um computador, né? Se tiver um computador para a família toda, porque nós, pelo que nós sabemos, 44% da população tem acesso à internet, né? E celulares de primeira linha, né, para estar recebendo tantos conteúdos. Então, eu louvo a Deus para aquelas pessoas que ainda têm um celular, né, que alcança a internet para estar repassando alguma coisa para os seus filhos. Mas o que eu tenho visto também, que é uma educação falha, né? Não é a educação que nós fomos acostumados, né? Nós fomos criados para ser educados na sala de aula, respeitando o professor, né? E hoje nós estamos vendo, mediante essa pandemia, nós temos que estar ensinando o aluno dentro de casa, tanto o aluno do ensino fundamental, quanto o aluno do ensino médio, quanto o aluno universitário. Estão tendo muitas dificuldades em termos de estar congestionada, né, a internet, e a nossa internet por aqui é fraca. Muito fraca. É fraca, porque muita gente está acessando ao mesmo tempo, né? Então, para mim, é educação evasiva, muito evasiva, tá? E o professor tem que apostar muito no pouco que ele ganha, gastando com energia, pagando internet, comprando notebooks. Então, eu penso que essa educação tem que ser interrompida,
começar a educação em 2020 novamente. Eu vou fazer até uma pergunta que o meu filho me fez hoje. Ele falou assim, mãe, e se a gente não conseguir voltar? A gente vai perder de ano? Porque ele é ensino técnico. E aí eu vou te fazer essa pergunta. Se esses alunos não tiverem capacidade, porque é difícil aprender, nem as mães, nem as professoras, porque professor também tem filho. Então eu imagino a dificuldade de um professor ter que passar um conteúdo e cuidar da casa, cuidar do filho e ainda ter que ensinar o filho, né? Então, assim, isso daí é uma questão que eu acho que vai ter que ser estudada. Essas crianças, elas vão passar de ano ou elas vão passar o ano letivo? Elas vão passar o ano letivo. Na minha opinião, vão ter que passar o ano letivo. Porque os conteúdos não estão sendo abordados, o professor não estava preparado para vivenciar esse momento, né? Eu estou falando aqui como professor, como mãe, né? Como amiga de professores, da direção, e eu vejo que essa educação não vai promover, não vai levar o aluno a nada. Não vai dar frutos esse ano, não, né? Não vão produzir. É a longo prazo. Nós vamos recuperar isso em longo prazo. Entendeu? E assim, uma questão que está muito... O Enem teve as inscrições encerradas. E aí uma pergunta que eu também vou te fazer. Você acha justo ter o Enem mesmo com isso tudo? De jeito nenhum. O Enem tem que ser cancelado, tá? Continuar as matrículas. Eu cheguei a arrepiar, tá? Porque o Enem tem que ser cancelado. Porque eu compartilho tem de tudo que ser que você cancelado, tá porque o aluno não tem condição de estudar, não tem acompanhamento escolar, porque a escola é um suporte que o aluno tem. Mesmo a escola não ser cheia de materiais que ajudam o aluno, que a nossa escola brasileira é uma escola pobre, né? Nós temos escola de periferias, né? Então eu penso que esse Enem tem que ser adiado. Eu concordo e assim, hoje foi um assunto que, como meu filho fez a inscrição no Enem, seria o primeiro ano que ele estaria fazendo mesmo. Ano passado ele fez para fazer uma experiência e esse ano seria o ano do Enem dele. E eu assim, eu acho tão injusto esses adolescentes, que eu falo criança, porque eles estão entrando agora, né, no fazer o Enem nessa situação que a gente se encontra, e eles continuaram, fizeram as inscrições, encerraram o prazo, não prorrogaram, e eu estou esperando que alguém tenha o discernimento de cancelar o Enem, porque é injusto com esses alunos. Então, assim, eu como mãe, agora, né, tô fazendo essa pergunta, porque não é possível que só eu, porque eu não sou da parte da educação, mas estudo as minhas matérias, mas eu não acho justo essas crianças terem que ir fazer o Enem. Não é justo, porque isso pode acarretar também outros problemas, de desmotivar o aluno a fazer o Enem futuramente. Isso, né? que eu penso. Isso o aluno faz, assim, cheio de expectativa, achando que vai passar de primeira, né? Nós sabemos que o Enem é difícil, né? Que aborda vários conteúdos, né? Então eu penso que o Enem tem que ser cancelado, sim. Nós temos que brigar por isso, pais, mães, professores, gestão escolar, secretário de educação, nós temos que protelar esse Enem. Esse Enem não pode acontecer esse ano. É a minha opinião. Tá? Não, a minha também. Eu queria minha opinião, e eu gostaria que fosse demais também pessoas. Se alguém concorda com a gente a respeito do Enem, gente, pode colocar aí se tiver pergunta para fazer. A gente está falando assim, a gente está... nós somos 2 municípios, né? Bom Jesus do Norte e Bom Jesus Itabapoana. Nós somos estados diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então a gente teve esse trabalho de trazer uma pessoa do Espírito Santo, uma do estado do Rio, porque o problema daqui de Bom Jesus do Norte é o mesmo de Bom Jesus Itabapoana. E aí hoje foi a surpresa que eu tinha para vocês, essa nova forma de fazer o Papo de Mulher. E eu espero que vocês estejam gostando. E agora eu quero falar, já que a gente falou sobre educação, eu quero saber da Cris como que ela está fazendo com as crianças. Como é que está sendo o conteúdo da escola das suas crianças? Estava conversando sobre isso hoje. Está bem complicado essa questão no colégio. Por mais que o colégio tente, de todas as formas, como a Perpétua já tinha dito, os professores também estão passando dificuldade. A gente que é mãe, que trabalha fora, que tem casa para cuidar, está bem complicado conseguir acompanhar o conteúdo.
No colégio do meu filho, por exemplo, o conteúdo ele é todos os dias. Então tem o dever de aula, tem o dever de casa. E eu me formei em 2007. Tem muita coisa que eu não sei, que eu não me lembro, que eu não pesquiso, eu não estudo. E eu tenho essa dificuldade de estar acompanhando eles os deveres de casa. E ainda tenho uma pequenininha de 3 anos também, que também tem dever de casa. Estuda na rede pública, mas também está sendo acompanhada. E é muito complicado, porque eu não consigo acompanhar as matérias, ele não consegue entender muitas das vezes, e não tem uma forma de explicar ele ali o conteúdo. Está sendo bem difícil essa parte da matéria dentro de casa. E a sua parte profissional? Você está tendo que ficar em casa, né? Então, eu já expliquei para algumas pessoas, algumas clientes que tentam marcar um horário, que está bem complicado, porque meu esposo trabalha embarcado, como muitas pessoas já sabem também, e tem uma regra na empresa. E essa regra não pode ser quebrada por questão de segurança. A minha segurança, a dele, de outras pessoas. E eu tenho 2 crianças com grupos de risco em casa, né? Então a gente tem que tentar ao máximo evitar de sair. Só que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, as contas vão chegando, aluguel, luz, água, colégio. Ele também, meu menino também faz um cursinho de inglês, que também está sendo difícil acompanhar, porque são 2 conteúdos, né? O colégio, o inglês. Ele está já num período já da educação que é um pouco mais difícil para poder estar entendendo ali. Então está bem complicado essa parte de trabalhar. Fora os cuidados da casa, né? Que é uma rotina estressante. A rotina já estava difícil antes da pandemia. Ser mãe, dona de casa, ser um homem da casa, vamos botar assim. Eu acho que muitas mulheres passam por isso. Eu vejo muitas mulheres que elas que comandam a família, elas que giram a economia da família, e muitas mulheres que trabalham com comércio, com venda e não estão conseguindo fazer. Então, a preocupação com essas mulheres que a gente tem é esse cuidado, porque muitas delas vão ter que se reinventar, vão ter que descobrir novas profissões, vão ter que começar a fazer outras coisas. A gente sabe, igual a Perpétua falou, o reflexo dessa pandemia na economia e na educação. Na educação eu acho que é mais tempo até do que na economia para recuperar, né? Sim. A educação, depois que ela falou ali, eu estou refletindo sobre o tempo. Então, tempo era uma coisa que a gente não tinha, né? Ninguém tinha tempo. Agora, a gente teve essa parada no tempo que vai refletir na educação lá na frente. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Perpétua. É a educação especial. Como é que você está vendo isso? Como é que eles estão lidando com essa questão? Educação especial é a educação inclusiva, né? Educação inclusiva, gente. Eu fico vendo que os pais não sabem, muitos pais não sabem como lidar com esses alunos especiais em casa. Nós temos a APAE, né? Também que dava esse suporte antes da pandemia, e agora o aluno se vê em casa. Essa criança especial, porque geralmente a criança especial é uma criança que tem N problemas, a não ser o problema de ser especial. Ela é especial em todos os sentidos. Então ela tem que ser abraçada, ter carinho, ter educação propícia a ela para o tempo dela. Que nós não sabemos avaliar qual o tempo de aprendizagem dessa criança. O tempo dela pode ser de 1 ano, de 1 mês, de uma vida, né? E hoje eu fico analisando em casa como que os pais estão lidando com essas crianças em casa. A gente sabe que tem criança, amigo, que está com problema de violência, está sendo violentado dentro de suas próprias casas. Porque eles têm o hábito de gritar, têm o hábito de se debaterem, né? E a escola está fazendo muita falta para esses alunos. Quando eu falo disso, educação especial, até me emociona um pouco, porque eu já trabalhei com sala especial também, e eu sei o quanto é difícil. Então, o quanto difícil para mim, que ficava 4 horas e pouco com essa criança, imagina para os pais ficar com tempo integral com essa criança. Não é fácil. Então, me emociona muito quando eu falo dessa parte de conteúdos para criança especial, que não está tendo, pelo que eu saiba, e eu acho muito assim, triste também ver diretores, a gente não cita nome, né, diretores que têm essa escola, que tem essa demanda de educação inclusiva, né,
e rindo do trabalhinho que manda, professor, manda para a família, e a família não sabe como proceder com aquela criança. Eu vejo professores rindo, olha lá, aquele pai está pensando que, tá fazendo, como que eu faço falta? Todo mundo faz falta, todo mundo faz falta. O pai faz falta, o professor faz falta, a escola está fazendo muita falta, sim. Mas nós temos que ficar em casa, mas nós temos que estar preparados para lidar, principalmente com a criança especial, né? Que é uma perda, é um aprendizado gradual, né? E que os pais não sabem lidar com isso, tá? Uma questão, eu tô vendo, eu não sei se a Renata tá aí, se a Renata tiver, dá um oizinho. A Renata é uma diretora de escola que eu fiquei fã dela, que fique registrado aí, tá, Renata? Que eu já te admirava depois que eu vi a história do seu trabalho. E eu falei com ela sobre a quantidade, a gente tem um problema lá da quantidade de aluno em sala de aula. Vocês têm esse problema aqui também, no Espírito Santo? Temos. Uma sala de aula cheia? Cheia com aluno de educação inclusiva, entendeu? Tem esse aluno, mas ele tem o acompanhante dele, né, que fica com ele ali, auxiliando na dificuldade, auxiliando ele, o aluno a ir ao banheiro, a fazer uma merenda, né, auxiliando. Nós temos cuidadores nas salas de aula aqui no Espírito Santo. Então, mesmo assim, eu vejo que é muito difícil. Eu quero parabenizar os cuidadores que cuidam realmente das crianças na sala de aula com muito carinho e afeto, o que eu observo é isso, é muito carinho que eles têm pelos alunos dele, que é um cuidador para cada aluno especial. No primeiro dia eu conversei com a Ângela, que ela trabalha com educação, com criança especial, e ela estava falando que ela, no início, estava fazendo os deveres, mandando para as crianças, aí ela estava tendo dificuldade por causa do tempo, né, lógico. E essa questão dos pais saberem lidar com aquelas atividades, porque ninguém estava preparado para isso. E mais uma vez eu falo, gente, essas experiências aqui que sirvam de apoio para todo mundo, de exemplo. Ângela, se você estiver aí também, manda um oi. É porque hoje, como eu não estou no telefone, eu só vejo lá em cima. Então, assim, vocês que trabalham com a educação, igual a Renata, igual a Ângela, igual você, Perpétua, vocês têm, assim, todo o meu respeito e a minha admiração. Obrigada. A parte da segurança, que é uma coisa que eu acho, assim, eu não sei se eu conseguiria, porque eu sou muito brava. E aí eu não sei se chegasse uma mulher lá e falasse que queria retirar, eu não sei como é que ia ser minha reação. Então, assim, a gente vê até esse equilíbrio emocional numa profissional igual a Dani, que é uma policial que fica lidando com a violência doméstica. E ainda tem essa questão da violência, não é a familiar, né? A violência contra a criança, contra o adolescente, que é assim, é desumano. Eu não vejo outra palavra da violência contra a criança que não seja desumano. Na verdade, Lu, até corrigindo, eu lido com violência contra mulher, só contra minorias, né? Mulher, criança e idoso. Deficiente também. E também esse reflexo também refletiu na criança e no idoso? Mais com criança. Bastante violência contra criança nesse período de pandemia. Criança e mulher. Idoso nem tanto, mas contra mulher e criança. O idoso ele já tem requer o cuidado em casa, né? Então eu acho que ele já tinha aquela situação, né? Não teve tanta mudança. Ele já fica em casa. Mas uma dúvida que eu tenho, essa questão da agressão à criança e idoso, a questão da denúncia, como funciona? Então, eu acho que é mais difícil que quando a mulher tem que denunciar a violência em casa. Pois depende, Cris. Assim, porque muitas vezes, às vezes acontece, vou falar um pouquinho mais alto. Pode falar alto. É porque eu tô acostumada a falar baixo no ambiente de trabalho. Não, pode. Então, muito boa a sua pergunta. O que acontece? Depende muito, porque a violência, geralmente violência contra mulher, criança, acontece em casa. Então, é lógico, há situações em que a criança é agredida por um familiar e o outro familiar não sabe, ou às vezes finge que não sabe. Então a denúncia às vezes pode partir de um vizinho,
Isso entendeu? era uma dúvida que eu tinha. Se eu, como vizinho, posso Porque é acionar. muito difícil, você tem que sim. provar, às vezes a criança, o idoso, já debilitado também, é difícil você identificar o que está acontecendo ali. Quando você identifica, como é que você vai denunciar? Então, tem algumas formas. Tem no anonimato, né, que é o DISC 180, que você pode fazer de forma anônima, ou você pode colocar, né, quem tem coragem de botar, não, eu vi, foi isso que aconteceu, pode na delegacia denunciar também, entendeu? Ou acionar a polícia militar, ligar, né, 190 para ir lá. Só que é uma coisa, é complicado, porque muitas vezes um vizinho vê ou escuta e aciona a polícia e chega lá e a pessoa fala, não, vamos citar mais a mulher, eu caí da escada, entendeu? O cair da escada é assim, sabe? Acontece, a gente sabe que acontece. É receita de bolo, né? Eu caí da escada e eu falo, nossa, mas mesmo, a escada fez isso com você? Tem certeza que foi a escada? Porque a gente não pode forçar a pessoa a falar, mas a gente tenta de alguma maneira ajudar aquela pessoa, entendeu? É lógico que nem todo mundo está preparado, eu falo que não é que não quer ser ajudado, mas a pessoa não está preparada. Tem vários casos, tem aquele caso da pessoa, da vítima que não consegue denunciar, né? Não consegue. Tem o caso da vítima, não consegue, não quer e não pode. Então, assim, mas como assim não quer? Porque às vezes ela é dependente emocional ou financeira, entendeu? E tem aquela que não quer, é raro, mas tem os casos de conveniência também, da pessoa poder, mas não querer sair dali, daquela situação que é cômoda para ela. Acontece também. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas também não vamos ser hipócritas, né? Porque a gente sabe que acontece. Tem aquelas vítimas que realmente querem colocar um ponto final, tem aquelas que querem, mas não conseguem. Então a gente tem que saber lidar com todas as situações que chegam. Não é fácil, né? Eu imagino. E a gente tá aqui para fortalecer outras mulheres, para encorajar outras mulheres, para auxiliar outras mulheres, principalmente auxiliar, porque se ela tinha alguma dúvida, se ela acha que ela está sozinha, ela não está sozinha, tem várias outras mulheres que precisam ser encorajadas, que precisam ser estimuladas a denunciar, e mães principalmente, né, que vê o filho sendo agredido, mas não tem coragem, porque se ela sair de casa, como é que ela vai dar o sustento ao filho? Então, principalmente isso, a família precisa desse esteio da mulher, mas ele precisa que a mulher tenha de denunciar quando a violência for contra uma criança, né? E aí uma coisa que eu sei que você, Perpétua, você é muito envolvida na causa social também, né? Sim. E esse olhar social para isso tudo que está acontecendo, principalmente porque são vítimas. Nós somos as vítimas da pandemia, e as vítimas da violência por causa, né, da pandemia, eu acho que é um trauma muito grande, porque tinha crianças que iam para a escola, se alimentavam na escola, né? Tem muitas crianças, a gente está numa região que tem criança que vai se alimentar na escola. E às vezes essa criança não tem nenhum alimento dentro de casa. Então isso tudo gera uma reação em cadeia. Como é que é o seu olhar para isso? Porque se a educação vai demorar, se a economia vai demorar, e a parte social? A parte social foi disponibilizada, a SEDU disponibilizou para a família, com as famílias que são dependentes do Bolsa Família, ela disponibilizou que a merenda chegasse aos municípios para as crianças que são dependentes de Bolsa Família. A merenda chegasse até as suas residências. Eu não sei aqui como está sendo o procedimento, né? Se estão entregando nas escolas ou se estão levando a residências essa merenda, mas essa merenda ela vem para o município sim. Mas eu fico pensando, o que eu penso é o seguinte, tem muita criança que a gente sabe que são da Bolsa Família, mas a maioria das crianças também são dependentes da merenda escolar. Porque tem crianças que não tem Bolsa Família, mas a gente sabe que faz a única refeição dentro da escola. Então eu não sei de que maneira
que o município, os nossos municípios estão levando essa merenda, né, conduzindo essa merenda até chegar ao aluno, né, que é o produto principal, o alvo principal é o aluno que tem que estar recebendo essa merenda em época de pandemia. Então, eu vou até deixar essa pergunta aqui, tanto para Bom Jesus do Norte, quanto para Bom Jesus Tabapuana. Como que as escolas, né, da rede municipal está lidando com a questão da alimentação do aluno? E aí depois, se alguém quiser mandar para a gente poder passar para quem está assistindo, até por questão de ser transparente com o que a gente está falando e de saber falar o que está sendo feito, né? A gente está aqui falando de questões que deveriam ser feitas. E aí a gente vai deixar essa pergunta aí, como que está sendo feita a questão da merenda, tanto para Bom Jesus do Norte quanto para Bom Jesus Tabapuana. Se tiver alguém da Secretaria de Educação assistindo, depois puder mandar para a gente explicar para quem está assistindo, porque a gente tem um monte de gente ali que já está ligado já há um tempinho. E aí essa questão que a Perpétua falou, que para ser disponibilizado, né, a gente quer saber, é uma dúvida que eu tenho, e depois a gente pode, se vocês puderem passar para a gente passar para todo mundo que está assistindo. E agora eu queria saber, Cris, de você, como você tem um monte de cliente, 100% é mulher? 100% mulher. 100%? Até um tempo atrás, tinha alguns homens que faziam algumas partes aqui no salão, mas no meu caso, 100% mulher. E aí uma pergunta que eu quero fazer, porque eu sei que tem mulheres que querem que você vá, né? Você vai fazer o seu atendimento na casa da pessoa, se ela quiser, se ela precisar? Então, eu optei por esse atendimento domiciliar por conta da minha segurança, dos meus filhos e da minha cliente também. Porque, infelizmente, aqui é o nosso local de trabalho, aqui é o nosso ganha-pão, aqui que abriu as portas, que a gente está podendo criar o nosso nome. Só que algumas clientes, elas têm esse receio de estar saindo de casa, algumas idosas, grupos de risco. Então, assim, a mulher também precisa desse cuidado. Nosso psicológico é bem abalado dentro de casa, não só por conta dos filhos, por conta da parte financeira, mas a mulher precisa se sentir bonita também, bem cuidada. Então, às vezes, elas pedem para a gente estar atendendo a domicílio, e a gente está fazendo isso para poder não só agradar o nosso cliente, mas também para poder estar levando essa autoestima para elas em casa. Muito bom isso, tá vendo, gente? Precisamos. As mulheres podem contar com a Cris aqui, porque ela vai dar um up em todo mundo, porque não é só porque a gente está em casa que a gente não pode se arrumar. E não é se arrumar para os outros, não. É se arrumar para a gente mesmo, né? Eu acho que a mulher tem que se sentir bem. E toda mulher é importante. Toda mãe é importante, toda filha é importante. Então, a gente se arrumar para poder olhar no espelho e se sentir bem com a gente mesmo é a melhor coisa do mundo. Então, se alguém quiser sentir melhor ainda, é só chamar a Cris. Que ela vai lá e dá um up. Se tiver alguma psicóloga aí assistindo, seria legal até na próxima live falar sobre isso, a questão da mulher em casa. É verdade. Se tiver alguma psicóloga aí, gente, semana que vem eu quero que venha conversar com a gente aqui para falar da parte do psicológico. Assim, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para não surtar. Eu falo isso sempre, né? E eu tô acostumada a fazer as coisas de casa. Mas eu já falei que eu não tenho mais criatividade para fazer almoço. Porque todo dia já mesmo. Eu não sei se vocês estão tendo esse problema. Eu já fico assim, gente, o que eu vou fazer para o almoço? Porque eu já não tenho mais, porque está sendo todo dia. Então, é bem... Já acostumaram com uma rotina, né? Essa rotina, mal ou bem, é como se fosse uma agenda. A gente acordar, tomar café, tomar um banho, levar o filho para o colégio, ir trabalhar. A gente já tinha essa rotina. Então, com a pandemia, virou uma bagunça. Essa agenda foi toda rabiscada. Então, a gente não sabe que horas que a gente vai tomar café da manhã, que horas a gente vai arrumar a cozinha, que horas vai começar o almoço. Tá bem complicado. E eu vou falar porque eu falei com as 3 durante a semana e era assim, gente, daqui a pouco eu falo com você que eu tô com a panela no fogo, eu tô dando faxina. E a gente... Às vezes eu ligava pra Cris, a Cris estava arrumando casa, a Perpétua me ligava, eu estava arrumando casa, porque a gente não tem horário para fazer isso. Então é a hora que a gente, né, que dá aquela... Tem dia que a gente acorda desanimada e eu não sei dormir com a louça lá na pia, então eu tenho que lavar a louça antes de dormir.
E aí o meu marido fala assim, ele deixa o copo sujo, eu vou lá e brigo com ele e falo que ele está contribuindo para o meu psicológico, deixando a louça suja. Mas o meu psicológico não está legal com essa louça suja, não. Então eu queria saber se vocês têm esse mesmo problema, desde que não é só eu. Não. Tá difícil administrar, né? Tá. Eu acho que para todo mundo tá bem complicado. Foi o que a Cris falou. Você tinha uma rotina e de repente... Peraí. Não, mas hoje era dia de eu ir trabalhar, sabe? Pelo menos no meu trabalho eu trabalhava de segunda a quinta. Aí agora eu trabalho quarta e às vezes quinta. Quando não dá tempo, quando eu tenho que carregar preso na quarta-feira, na quinta eu fico por conta dos procedimentos de violência doméstica. Então, assim, aí eu tive que me readequar, me reinventar. E aí põe uma criança, aí põe um filho, o mais velho tá no computador, né, fazendo ou as tarefas da escola ou do inglês. Aí, de repente, Daniel, dá licença que sua irmã tá na hora da aula da sua irmã. É uma loucura, né? É uma loucura. Então, assim, é difícil administrar. Eu acho que não tá fácil para ninguém. Então, eu acho que no que a gente puder se ajudar, né, uns aos outros, problema todo mundo tem. Às vezes eu faço muito disso, a Perpétua não vai deixar eu mentir. Eu tô com uma dificuldade em alguma coisa, não tá sendo fácil manipular aquilo na minha cabeça, chegar no papel que eu quero fazer e eu ligo pra alguém. Perpétua, tô precisando resolver isso aqui, solucionar isso aqui. Eu ligo pra alguma amiga, né? Não menosprezando o homem, mas assim, é muito mais fácil a gente saber pra outra mulher. Uma mulher apoiando a outra. Então eu ligo e falo, me ajuda a resolver. Às vezes é uma coisa muito simples, o que eu vou fazer de almoço hoje? Uma coisa bem simples, como você tinha dito antes. Passar uma receita. Passar uma receita. Gente, pode me mandar receita, porque eu já estou sem criatividade, sem receita. É muito mais fácil você eu educar o seu filho do que eu educar o meu filho. Porque eu já estou acostumado com as manias, com as rixas, com tudo do meu filho. Então eu falo assim, amiga, me ajuda aqui, eu não estou tendo mais paciência com o Guilherme ou com a Alice, eu não sei o que fazer para fazer o dever. É distrair a criança, distrair. né? Porque você também ainda tem que distrair a criança, não é só dever, né? No início da pandemia, juntamente com o Fábio Velasco, que tem uma pelaria aqui perto, nós montamos um grupo de apoio para essas mães. Com tarefas para crianças da idade da minha filha, de 3 anos, até crianças até uns 10, 12 anos, que ainda gostam de brincar. Foi muito bom no início, foi bem legal, todo mundo se identificou, compartilhou, as mães agradeceram. Mas depois de 30 dias que foi passando, já não tinha mais criatividade. A criança estava rasgando papel, sujando a parede de tinta, estava todo mundo surtando. Então a gente precisa que essa rede de apoio ela se estique bastante, se estenda, porque uma mulher está sempre precisando da outra. Esse apoio é bem necessário. Ele é urgente. Eu vou pedir, né, pra você deixar a sua mensagem. Isso que você já falou já é por si só uma mensagem. Passou uma nervosismo falar. Ela falou que ia ficar nervosa, eu falei com ela que na hora que a gente tá com um monte de gente assistindo, eu quero agradecer imensamente a vocês. E essa é a real intenção, é servir realmente de exemplo, de rede de apoio. Não tem ideia para receita, manda receita, que aqui ninguém tem a receita do bolo, né? Do bolo da pandemia, essa receita a gente não tem. Compartilhar as experiências. Compartilhar, a gente está aqui para compartilhar a experiência mesmo, o objetivo dessa live Papo de Mulher, agora que são elas, né? Porque essa moça aqui ainda tem a função de carregar preso, gente. Eu não sei nem meu psicológico, por isso tudo eu ainda tenho que carregar um preso para o presídio. Eu não sei como eu ia. O pior é que, nem tipo assim. Você desconta com a raiva lá? Não faço isso. Mas aqui, com o Covid-19, graças a Deus. Mas os gritos você dá, os gritinhos. Manda todo mundo ficar quieto. Só responde o que eu perguntar. Sim, senhora e não senhora. Mas aqui, com essa situação da pandemia, a gente fica realmente preocupado, porque, né, imagina, carregar preso, você não sabe quando o preso... ainda tem o risco, ainda tem o risco que a pessoa corre de ter alguém contaminado. E tem gente que não fala, tem gente que fala, eu tô tuberculoso, já carreguei 2 tuberculosos nesse período da pandemia. Assim, lógico que a gente sempre tem que tomar cuidado, mas se a pessoa tá com uma doença contagiosa, a gente vai ter mais cuidado ainda. Então, assim, é respeitoso, né? Com outro ser humano, você avisar que está com uma doença. Então alguns fazem isso, mas nem todo mundo faz. Uma mensagem que eu quero deixar aqui, gente, que quando eu até falei, veio uma amiga falando que ela estava com suspeita de Covid, e a gente não discriminem quem está com Covid. Ajude,
Ofereça para ir no mercado, ofereça para ir na farmácia, porque ela já está confinada, ela já está com risco de não saber o futuro daquela doença, porque é uma doença que ninguém sabe, nem os médicos. Então não discriminem essa pessoa, ofereçam ajuda a quem está com Covid. Porque amor, né? Você dá amor e carinho para essa pessoa, que seja por uma ligação, não pega. Ela não vai te contaminar. Se você oferecer para ir no mercado, entregar a compra na casa dela, você não vai se contaminar, mas você vai passar um carinho tão grande para essa pessoa que está com Covid. Isso é uma reclamação que eu tenho escutado, né? Da discriminação da pessoa que está ou até com sintoma. Eu vou dar um exemplo porque eu tenho rinite. A gente não está podendo nem espirrar porque a pessoa já está saindo correndo. Rinite, sinusite, rinite eu tenho. Eu tenho uma rinite crônica, então assim, eu estou evitando. Às vezes eu preciso ir no mercado, quando eu estou com crise de rinite, eu estou com vergonha de ir no mercado e espirrar. Né? Porque senão... uma poeira, um perfume, tudo. Então, tudo, eu espirro com tudo. Então, a gente tem que ver que essas coisas que a gente já tinha, né? Agora... os sintomas são os mesmos, mas a gente tem que saber que aquilo ali é um espirro, aquela pessoa não vai te prejudicar, né? Eu tô falando isso porque eu tô falando até pela rinite, mas não por quem tá com sintoma. A gente está aqui para servir mesmo de rede de apoio até para quem está com Covid. Precisou de uma de nós aqui, pode chamar, que a gente vai fazer uma ligação, a gente vai fazer uma videochamada. Tá aqui a Perpétua, que pode fazer assim uma mensagem maravilhosa. Agora eu quero que ela fale as considerações finais dela. Foi muito bom falar para vocês. E uma coisa que não foi tocado, não foi mencionado, é que o negro, ele tem mais probabilidade de adquirir o Covid-19. No Espírito Santo nós temos um nível de mortandade de negros muito grande, né, por causa infectados com Covid. No Espírito Santo, os dados que eu tenho, é muito grande, é superior. Então nós já sofremos com racismo, já sofremos com preconceito, agora sofremos mais preconceito devido à pandemia. Então vocês estão no grupo, esse é o grupo de risco também. Nós somos grupo de risco até por causa da melanina. Isso é um absurdo, né? Mas realmente é assim, porque nós negros, passamos uma imagem de forte, mas nós somos também marginalizados por ser pacientes com probabilidade de ser infectados. Então as pessoas já nos olham com olhares diferenciados. Isso nós já estamos acostumados. Eu tiro isso de letra, mas as minhas considerações finais é: se precisar de mim, eu estou aqui. E eu tenho sido canal de apoio nos meus grupos de WhatsApp, porque nos municípios que eu trabalho, né, estou sempre passando mensagem de positividade, de alegria. Eu canto, eu faço minhas lives de loucura. Quem me conhece sabe que eu sou muito alegre. Pode chegar cantando, né? Eu sou muito alegre. Eu estou pedindo a Frozen para ela ir devagar, né? Por esse frio, né? Porque nós não estamos habituados ao frio aqui no nosso município. E que foi muito válida essa live, né? Eu espero, se tiver pergunta, pode nos fazer, porque nós três estamos aptos pode mandar as perguntas, que né? Depois vai nos comentários. E eu quero finalizar com a minha mensagem que vidas sim importam. Não é somente vidas negras, as vidas se importam. Nós nos importamos com a vida. Tanto criança, adulto, preto, branco, indígena, a vida é importante. Vamos ficar em casa. Quem tem condição de ficar em casa, quem pode ficar em casa, quem tem esse prazer, né, essa condição financeira de ficar em casa, fique em casa. Faça asepsia normalmente. E eu sei que tem muita gente que não tem condição de comprar um álcool gel, não tem condição de comprar os produtos que a gente tem que usar de higiene em casa, né? Mas sejamos solidários. Espero que as prefeituras se mexam distribuindo álcool gel para as pessoas, a máscara também, porque nós vemos na igreja que a gente acompanha, estão fabricando máscaras e dando para presídios, para várias pessoas. Então eu gostaria que Bom Jesus se mobilizasse a isso também, a distribuição de máscara, álcool gel,
e ficasse nós vizinhos, nós ficássemos mais atentos, e não precisa fugir da gente, nós que somos negros, porque eu sou negra, graças a Deus, me dou muito bem, eu me respeito, né? E que o negro seja assim, tem uma porta mais aberta para ele, a nível de conhecimento, a nível de possibilidade. Eu achei muito válido isso aí, tá? Eu vou falar aqui, gente, eu não combinei isso com a Perpétua. Eu quero te fazer um convite, então, pra gente fazer um papo de mulher negra. A gente chamar uma para falar sobre a beleza negra, sobre o racismo e sobre a profissional. Topa? Topo, inclusive. Você vai ficar encarregada, então, de trazer convidados. Inclusive, você pode também adquirir, que eu trabalho também na pasta LGBT, que é a parte do meu serviço. Ótimo. Né? Então, gente, já tem um papo de mulher definido. Né? E vidas negras nos importam, mas hoje, com esse Covid-19, a vida é importante. Qualquer tipo de vida é importante. Né? E nós temos que estar atentos com esse Covid-19, porque já expandiu muito, né? Cresceu muito o índice. Né? Cada hora a gente ouve que tal lugar acabou e a gente fica sem entender, mas vamos ficar em casa, né? Hashtag fique em casa. Fique em casa. Dani, as suas considerações finais? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Conversar. E é isso aí, gente. Vamos, né? Lógico, quem não pode ficar em casa, manter as atividades com o máximo de cuidado possível, né? Respeitando sempre a si mesmo e ao outro que está perto, né? Vamos tentar não surtar, né? Porque é difícil, verdade. mas vamos tentar não surtar. Fabiola, você pode vir na próxima. A Fabiola, gente, ela é uma mulher responsável por time de futebol. Ah, que bom, legal. Fabiola, você está convidada também. Gente, eu quero agradecer a vocês três por aceitar o convite. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o assunto... A gente tem assunto para ficar aqui até amanhã, a noite toda. E eu ficaria numa boa. Eu tenho certeza que ninguém saiu, tá todo mundo aqui. Então eu só tenho a agradecer pela confiança no meu convite, né? E por vocês terem passado assim, uma mensagem maravilhosa para todo mundo. Eu sou muito grata pelas mulheres que eu conheço e pelas mulheres que estão assistindo. E não só pelos homens também, não vamos ser também... mas a mulher tem um papel fundamental nessa pandemia. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês. Vocês são mulheres maravilhosas, que eu já fiquei fã aqui, né? E a todo mundo que estava me assistindo a gente, ao nosso Papo de Mulher, muito obrigada. Perpétua já vai se encarregar de convidar essas mulheres negras para falar sobre beleza negra, sobre trabalho, sobre racismo. Nós vamos... Agora que são elas, né? Não, agora é fácil. Agora é mais fácil. Gente, ó, um beijo. Foi maravilhoso. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Boa noite.